orarmos nesse sentido. Vamos à palavra de Deus. Eu tenho uma palavra aqui nessa noite, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Se encontra no Salmo número 126, abra comigo. Salmo 126, um salmo abençoado. Temos aqui a presença da nossa amada Luana, né, que conhecemos, esposa do Gileade, há muito tempo que nos conhecemos. Deus abençoe você, sua filha, amém? Um abraço ao Gileade, em nome de Jesus. Diz aqui a palavra de Deus: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as torrentes do Negueb, e os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Eu gostaria nessa noite levar a você uma palavra com o seguinte tema nessa noite: os três olhares de um homem, os três olhares de um salmista, de um homem de Deus. Abaixe sua fronte. Paizinho querido, nesta noite nós queremos entregar nas tuas mãos a tua palavra, Jesus. A tua palavra, Senhor, que vem falar ao nosso coração, a tua palavra, Senhor, que muda o nosso interior, a tua palavra, Senhor, que nos santifica, que nos liberta, que nos cura, Senhor. Eu quero te pedir nessa noite que o teu Santo Espírito, Pai, venha tocar o nosso coração nessa noite, e que nós possamos ser abençoados por Ti, ministrados pelo Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, ela tem mudanças, a Tua palavra tem transformação, a Tua palavra, Senhor, traz cura ao coração cansado. Fala conosco através dessa palavra. Espírito de Deus, seja aqui nessa noite mais uma vez, nos abençoando nesse lugar. Eu te glorifico e já te exalto e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, este Salmo 126, ele tem algo de muito especial para todos nós, porque ele nos mostra um momento que o povo de Israel viveu. Esse salmo retrata, é um salmo pós-exílio, pós-cativeiro. Este salmo nos mostra que quando o povo saiu do cativeiro, 70 anos depois, eles estavam voltando para Sião. Eles estavam ali, irmãos, desfrutando daquele momento
maravilhoso, porque foram 70 anos de muita humilhação, 70 anos de muita tristeza, 70 anos que eles sentiram dentro deles o que é estar longe da sua cidade, estar longe da glória do Senhor, estar longe da presença de Deus. A Bíblia retrata isso no Salmo 137, quando ele nos diz: nós nos assentávamos e chorávamos lembrando de Sião. Então esse povo, ele convive com um momento agora de alegria, porque diz a palavra de Deus no versículo número 1, que nós estávamos como os que sonham, porque jamais passou na mente, no coração deles, que aquele momento novamente poderia sobrevir sobre eles. Jamais passou no coração daquele povo de Israel, que eles voltassem a sentir a glória do Senhor, que foi tão profunda, que foi tão abençoada na vida deles. Irmãos, do mesmo jeito que eles foram surpreendidos, do mesmo jeito que o Senhor trouxe libertação, do mesmo jeito em que eles não aguardavam que esse momento acontecesse, eu quero dizer para você que nós precisamos ter no nosso coração esse sentimento de que Deus quer trazer coisas novas para nós. Deus quer surpreender a nossa vida, Deus quer surpreender a tua casa, Deus quer surpreender o teu casamento, Deus quer surpreender você no convívio do seu familiar, da sua vida. Deus quer fazer coisa nova. Sião estava no coração deles, e eles jamais achavam que esta volta iria acontecer, mas Deus surpreendeu eles. Deus fez coisa nova, Deus trouxe um renovo no coração deles, porque, irmãos, viver longe de Jerusalém, viver longe da pátria deles, era algo que não estava no coração deles. Eles ansiavam por esse momento, e no momento em que eles menos esperavam, Deus traz para a vida deles algo tremendo, algo extraordinário, algo que começou a mudar o coração deles, e eles ficaram alegres, contentes, felizes, ficavam como que estavam sonhando, se perguntando um ao outro: será que isso é verdade? Será que isso verdadeiramente é o momento que Deus está mudando a nossa sorte? Eu sempre olho para nós e começo a ver que nós precisamos ter essas expectativas dentro do nosso coração, igreja, expectativas de mudança. Às vezes nós colocamos o nosso Deus como um Deus tão pequeno, colocamos o nosso Deus como um Deus que não pode transformar, curar, restaurar. O nosso Deus é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje, é o mesmo de eternamente. O nosso Deus é o mesmo que abriu o mar vermelho, o nosso Deus é o mesmo que fez milagres no passado, o nosso Deus é o mesmo que abre portas onde não tem portas, o nosso Deus é que transforma o coração cansado, levanta o coração oprimido, o nosso Deus é o mesmo que continua operando, porque operando eu, quem impedirá, diz a palavra do Senhor. Aleluia. Esse povo viu o impensável e o impossível. Ao longo da caminhada, Deus traz impossibilidades para a nossa vida. Deus traz impossibilidades para que você tire toda a sua dúvida,
tire toda a incredulidade do seu coração. Em momentos da nossa vida, quando você pensa que a coisa já não tem mais jeito, aquela porta aparece, não sei de onde, aquele momento adverso parece que muda a tua história, muda as tuas circunstâncias, quando você achava que não tinha mais jeito, algo acontece, o impossível acontece, e é isso que o Senhor, o Espírito de Deus, falou ao meu coração, aqui nessa noite. Nós temos um Deus de impossibilidades, um Deus que muda realidades que nós achamos que não tem mais como mudar. Deus trabalha, Deus trabalha na noite, Deus trabalha nos momentos em que você já desistiu de você mesmo. Esse povo, ele recebe de Deus ao momento dele. Agora o salmista, ele tem 3 olhares neste cântico de romagem. O que era cântico de romagem? Esses cânticos, alguns salmos, irmãos, eles liam quando eles subiam para Jerusalém. Então, quando as festas que eles iam 3 vezes por ano, quando eles iam para Jerusalém, eles iam cantando, salmodiando estes salmos, e este cântico era um dos favoritos, um dos cânticos mais lindos que existiu ali no povo de Israel. E a primeira coisa, o primeiro olhar da vida do salmista, o primeiro olhar na vida do homem, foi quando ele olhou para trás. Ele começou a olhar para trás, e ali ele viu a mão do Senhor, porque quando você olha aqui no Salmo número 126, você vê aqui, ele dizendo, quando o Senhor nos tirou do cativeiro, ele olha para trás, e ele começa a contemplar o momento da libertação, o momento da bênção, o momento na qual o Senhor os livrou daqueles instantes terríveis em que eles estavam vivendo. O olhar do homem de Deus, ele tem que ser sempre um olhar do passado, não para ver os erros, não para ver os problemas que ele enfrentou, mas o olhar do passado do homem de Deus, tem que ser o olhar de ver a bênção de Deus na sua vida. Obrigado, irmão. O olhar do homem de Deus tem que ser um olhar de ver as vitórias que o Senhor te deu, das curas que Deus te deu, do mover de Deus que o Senhor operou em você. Eles tiveram esse olhar, irmãos. Eles olharam ali e começaram a ver que a mão do Senhor tinha feito grandes coisas na vida deles. Grandes coisas fez o Senhor, diz aqui o salmista. Por isso, nós estamos alegres, diz o versículo 3. Eles olharam para aquele momento e começaram a ver que tinha um Deus que estava no controle de todas as coisas da vida deles. Às vezes a gente acha que Deus esqueceu de nós, às vezes nós achamos que Deus está tão longe da gente, às vezes nós olhamos para a nossa vida e Deus me esqueceu, Deus não olha mais para mim, Deus não vê mais os meus sonhos. Esse mesmo Deus que você olha e o questiona, é o mesmo Deus que está trabalhando em prol da nossa vida,
É o mesmo Deus que está trabalhando para mudar a tua história. É o mesmo Deus que está trabalhando para que você seja um abençoado nessa terra, porque você representa a nação do Senhor, você representa alguém que mandou o seu filho Jesus morrer no seu lugar, e você representa um reino que o Senhor colocou aqui nessa terra, e quando Ele representa alguém, Ele não larga, Ele põe um anjo ao teu redor, ao teu lado, e Ele vai te guardar nas provas, nas lutas, nas dificuldades, porque Ele é Deus na tua vida. Aleluias. Oh Espírito de Deus, aleluia. Esse é o Senhor, esse é o Senhor. Ele olhou para o passado e começou a olhar para o passado com gratidão. Olhar para o passado com gratidão, olhar para o passado e de começar a somar as bênçãos que foram efetuadas. Irmãos, nós temos o costume de muitas vezes olhar para o passado e querer enxergar os erros meus, erros de você, mas o que eu fiz de errado? Eu errei, olha que coisa errada que eu fiz, olha que coisa terrível que eu executei, e hoje eu estou pagando esse preço. A gente tem o erro de olhar para o passado e de começar a se condenar, de começar a trazer maldição, tristeza para o nosso coração. Deus não quer com que você olhe deste jeito. Deus quer com que a gente olhe para o passado com um olhar de gratidão, com um olhar de sabedoria, de começar a enxergar que ali foi um mover de Deus na minha vida e na minha casa, que ali o Senhor operou maravilhas e continua operando no nosso coração. Aleluia! Glória a Deus. O que nós podemos olhar e o que nós podemos enxergar que Deus fez na nossa vida, o que Deus operou na minha casa. Você se lembra que nós estávamos perdidos? Você se lembra que nós estávamos fora da graça de Deus, estávamos caminhando para o inferno, estávamos caminhando para a maldição, estávamos condenados, mas Deus teve misericórdia de nós. Deus colocou um vaso na tua presença, Deus colocou um homem e uma mulher de Deus diante de você que falou de Jesus, te convidou, falou do amor de Deus, e a tua história começou a mudar a partir daquele dia. A tua história que era de condenação começou a ser uma história de vida. A tua história que era uma história de abandono foi uma história na qual o Senhor começou a te pegar no colo e começou a cuidar de você. O salmista, ele começa a retratar o passado, quando o Senhor nos tirou do cativeiro. Quanta coisa ruim o Senhor nos tirou, quanta coisa ruim que nós passamos, quanta coisa ruim que a gente caminhava e fazia, irmãos, mas a graça de Deus, ela operou no momento que nós necessitávamos. A graça de Deus nos alcançou, a graça de Deus nos trouxe uma nova motivação para viver nesse mundo. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar dos dissabores, a graça de Deus, ela nos acompanha, e ela muda o meu ser, o meu coração, irmãos. Ela começa a me animar, começa a me renovar, porque quando a gente está na presença do Senhor, é o Espírito de Deus dentro de mim, dentro de você, você já não é mais o mesmo. Deus não deixa, não larga, Deus não desiste de cada um de nós. O primeiro olhar do salmista, desse homem de Deus, foi um olhar de gratidão. Gratidão pelas bênçãos
recebidas do Senhor. Uma certa vez, existia um lar, uma casa, que o marido e a esposa conviviam sem muita harmonia, irmãos. Esse casal, ele vivia de uma forma em que eles trabalhavam muito, o marido trabalhava fora, a esposa trabalhava fora, eles dois tinham um envolvimento muito grande com o trabalho, e tinham uma pouca relação familiar dentro da sua própria casa. Estavam ali juntos, mas não tinham muito tempo para conversar, não tinham muito tempo para ter aquela comunhão gostosa que a gente tem dentro do nosso lar. E tudo isso foi afetando os filhos, foi afetando o marido, a esposa. E um dia o pai da moça percebeu isso e deu um presente para ela. Olha, eu vou te dar uma flor muito especial para você. É uma flor única no mundo, você não vai encontrar uma outra igual. E você tem que cuidar dela, regar a cada dia. E o pai deu aquela flor, e passando-se os dias, a moça passava ali por aquela flor, e via cada dia que ela estava ali firme, ela estava bonita, mas a mulher não dava muita atenção, não tratava, não conversava com aquela flor, que transmitia, exalava ali um cheiro muito gostoso, muito bonito ali naquela casa. Diz que o tempo foi passando, e de repente, num certo dia, quando a moça chega, ela encontra aquela flor morta. Ela se desespera, ela diz: meu pai deu essa planta, e eu não reguei, eu não cuidei. E o pai chega e diz: filha, o que aconteceu? Olha, pai, eu não tive tempo, não pude regá-la, não pude conversar, tratar, cultivar. O pai disse assim: eu já sabia que isso ia acontecer. E disse para ela: filha, eu não tenho como te dar uma outra. Era uma flor única, era uma das flores principais, não existe outra. Do mesmo jeito que não existe outra, você tem o seu marido, você tem os seus filhos, você tem aqueles que são raros para você, são especiais para você, e que você não pode deixar de agradecer por aquilo que o Senhor te deu. Estes irmãos, estes israelitas, eles agradeceram, irmãos. Eles agradeceram por aquele momento raro, por aquele momento único que existe na vida deles. Nós muitas vezes passamos a vida olhando sempre para conquistar coisas novas, passamos da vida para ter coisas novas, e queremos, mas nunca nós paramos para refletir e agradecer aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Nós sempre caminhamos, sempre vamos em frente, e muitas vezes esta corrida desenfreada da nossa vida, porque muitas vezes não temos tempo para enxergar,
não temos tempo para ver quem está ao nosso redor, quem está te abençoando, quem está fazendo para você, porque você sempre está correndo. Deus falou o meu coração nessa tarde, nós precisamos parar, e começar a enxergar o que Deus está fazendo. Precisamos agradecer a Deus, a minha esposa, os meus filhos, a minha casa. Pode não ser aquilo que você sonhou, irmãos, mas é aquilo que Deus te deu, é aquilo que Deus te abençoou. E quando nós começamos a ter esse coração de gratidão, de adoração a Deus por aquilo que Ele tem sido, o Senhor começa a nos abençoar a nossa casa. O primeiro olhar foi um olhar do passado, mas há um segundo olhar nesse texto, há um olhar do presente. Veja o que diz aqui a palavra de Deus no verso 4, faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as torrentes do Neguebe. Em outras versões da palavra diz assim, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Aqui eles estão vivendo um segundo momento, aquele momento de alegria, do início, do regresso para Jerusalém, tinha passado, aquele momento de regozijo, não é? Tinha passado, agora eles estavam num outro momento, o momento da tristeza, o momento da prova, o momento da luta, o momento da dificuldade, o momento em que eles não estavam entendendo o que estava acontecendo, e eles dizem, Senhor, restaura de novo, do jeito que o Senhor restaurou nós de Jerusalém, restaura agora a minha vida, a nossa vida, o nosso povo. Eles começavam agora a ter um novo olhar, um novo momento na vida, como as torrentes do Neguebe. Você sabia que o Neguebe é um deserto seco, árido, sem vida, na maior parte do ano? É um exército enorme, irmãos, que não tem vida nenhuma, mas em um determinado momento do período do ano, de outubro até março, abril, diz que aquele deserto ele se enche de águas. Como é que Deus faz isso? Aquele deserto que parece que não tem nada para plantar, seco, árido, sem vida, Deus num período do ano, Ele faz com que aquele deserto seja um deserto cheio de águas, de torrentes, um deserto cheio de vida, um deserto cheio de abundância. Como é que Deus faz isso? O deserto de Neguebe, ele está na altura, mais abaixo até que o nível do mar, então vem das montanhas, quando chove muito, eles vêm descendo, e fazendo aqueles buracos, e as águas vêm descendo, e vêm descendo, e vêm descendo, e começam a entrar nas profundezas, e começam a chegar às torrentes do Neguebe. O salmista olha, e começa a dizer, Deus faz do jeito que o Senhor faz, no deserto árido, num deserto sem vida, faz na nossa vida, que a nossa vida seja cheia da unção, seja cheia da graça, seja cheia de chuva da parte do Senhor na nossa vida. Ele começa a ter um olhar de mudanças, e começa a clamar a Deus por aquele momento em que eles estavam vivendo, igreja. Um momento que eles clamam pela situação em que eles estão vivendo, eles não se acomodam, não.
eles não aceitam aquele momento, mas eles creem que o mesmo Deus que trouxe eles do cativeiro, é o mesmo Deus que pode mudar a história deles. E eu quero dizer para você aqui nessa noite, que você pensa que tudo que está acontecendo na tua vida já acabou, que tudo que está acontecendo na tua casa, não tem mais nada para acontecer. Eu quero dizer para você que você tem um Deus que faz mudanças, que derrama torrentes de água viva dentro da sua casa e dentro da sua vida. Aleluia! É um Deus que muda por completo. Precisamos depender desse Deus. Estamos vivendo um momento em que a igreja está deixando passar desapercebido a glória do Senhor. Estamos passando um momento em que estamos perdendo um pouquinho do que Deus está fazendo. Abre os teus ouvidos, porque Deus está falando com você. Abre os teus olhos, que Deus está te mostrando algumas coisas para você. Oh, aleluias. Ele quer mudar a nossa história. Como mudou um dia na tua vida quando você conheceu a Jesus. Você se tornou um novo homem, uma nova mulher. E dali para frente, teve lutas, teve dificuldades, mas o teu Deus te sustentou. O teu Deus te proveu até aqui, e até aqui o Senhor te ajudou. Deus não te abandona. Deus não te deixa no deserto árido. Deus não te deixa do mesmo jeito. Deus trabalha para que rios de água viva comece a adentrar dentro de você. Essa sequidão vai passar. Essa aridez, ela vai ser deixada de lado. Ele clama. O olhar do homem para o presente é um olhar de clamor, um olhar que vê mudanças, que enxerga o Deus que ele serve. Mas há um terceiro olhar, há o olhar do futuro. Ele olha para o passado, ele olha para o presente, e agora ele olha para o futuro. E o que ele vê? Diz aqui a palavra do Senhor, ele começa a dizer: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria, aquele que leva preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Sabe como ele vê o seu futuro? Muito diferente do que às vezes a gente vê. Ele viu o seu futuro como semeadura. Diga para o seu irmão: semeadura. Semeadura. Como semeadura. Porque ele semeia, irmãos. Você acha que ele fica parado na dificuldade, na luta? Ele ficou parado, ele disse isso aqui, ele não disse isso. Ele saiu de que jeito? Ele saiu chorando. Ele saiu andando e chorando. Ele foi semeando, chorando, com lágrimas, com dificuldades. Foi chorando, foi semeando. Ele não via nada, mas ele não desistiu. Ele semeou, ele foi caminhando, foi fazendo a obra de Deus, foi colocando aquela semente ali, aquela semente lá, aquela semente outra lá. Ele foi fazendo a obra. Ele não olhava para si, ele não ficava parado, ele não desistia. Não, eu vou em frente, eu vou caminhar, eu vou de encontro àquilo que Deus tem para mim. Eu quero dizer para você exatamente isso. Nós precisamos semear, irmãos, semear hoje, semear amanhã.
E muitas vezes aquela semeadura, você não enxerga o crescimento, você não enxerga o desenvolvimento daquilo que você semeou. Mas o Espírito de Deus me diz aqui nessa noite para você continuar semeando, continuar fazendo aquilo que você começou um dia. Às vezes as pessoas não estão dando valor para você, as pessoas não te acham nada, mas continua sendo a serva de Deus que você é, continua sendo o homem de Deus que você é, porque no momento certo Deus vai te exaltar, no momento certo Deus vai te levantar, e vai tirar essa vergonha da tua vida, e vai te fazer um homem vencedor. Aleluia, aleluia. Andando e chorando, andando e chorando, mas semeando, mas fazendo a obra, realizando os propósitos do coração. A semeadura, ela exige sacrifício, ela exige investimento. Ninguém colhe nada se não semear. Ninguém colhe nada se não tiver uma vida da forma que Jesus Cristo espera de você. Nós estamos caminhando para o céu. Estamos caminhando em direção à nossa Canaã celestial. Mas dessa caminhada, irmãos, nós recebemos muitas afrontas, nós recebemos muitas humilhações, nós recebemos muitas coisas ruins, mas a palavra do Senhor nos diz que o humilhado será exaltado. Deus vai te exaltar. O mais importante é que você não pare. O mais importante é que você não fique presenciando aquilo que está acontecendo com você. O mais importante que o salmista nos ensina é que ele continua fazendo aquilo que Deus colocou nas mãos dele, não importando as lágrimas, não importando as realidades que ele está vivendo, mas ele declara com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Ele tinha uma esperança do futuro, ele tinha uma esperança, ele aguardava a esperança, ele aguardava que ele ia colher no tempo certo, no tempo de Deus. Eu quero incentivar você a ter essa esperança nessa noite, a você acreditar que não importa o que aconteceu com você, não importa o que as pessoas falaram de você, o que importa é o que Deus pensa de você, o que importa é o que Deus vê no teu coração, vê dentro da tua alma, vê dentro da tua vida, irmãos. Não importa agradar a homens, importa nós agradarmos o Senhor, porque agradar ao Senhor, você vai ver os seus molhos, você vai ver os seus molhos, você vai ver a sua semeadura crescer, você vai ver o desenvolvimento daquilo que você plantou, você vai enxergar aquilo que você um dia falou, um dia que você disse, porque você manteve no coração esse desejo de estar com o propósito na presença do Senhor. Amém? Eu quero deixar essa palavra para você nessa noite. Olhe para o passado com gratidão, olhe para o presente com clamor, com oração, mas também olhe para o futuro com esperança no teu coração, esperança de que um dia Deus está movendo a sua realidade, e que a esperança maior nos aguarda, que é estar na presença de Deus, na nossa Canaã celestial.
Amém? Eu quero orar com você.